Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Você vai ouvir agora Antônio Feliciano contando sobre os desafios em se fazer campanha, um negro fazer campanha no Brasil. Ele vai contar pra gente um pouco da história, das histórias, de tudo que ele Muita passou. ameaça. Neguinho Você presidente. viajava para o interior e tudo mais, de vez em quando tinha alguns bobos, igual quando eu fui fazer a campanha na Câmara Municipal de Tuiutaba, o cara virou para mim e falou comigo assim, poxa, cara, eu lá na Câmara Municipal, fazendo a campanha, ele falou assim, poxa, o Negão é até inteligente, né? Como que essas coisas. Eu chego em Uberlândia, aí tem uma professora negra lá da Universidade Federal de Uberlândia, que ela me pergunta assim, fala assim, me fala teu currículo, porque aí eu vou votar em você. Isso você vindo dos próprios negros, né? Você falava isso. Aí eu penso, e muitos negros viravam e falavam assim, não, eu não vou votar nele não, porque vai perder. Negão não ganha eleição. Ele não entendia que ser candidato naquele momento, o que isso representava? Que era você abrir uma lacuna no país, dizendo que ali havia uma questão de oportunidade para todos de forma igual, né? Mas aí a gente fez umas campanhas maravilhosas, e aí eu dei muita sorte também, porque os companheiros do MST acamparam fizeram minha campanha. Aí eu fui para as várias ocupações que tinha, os companheiros fazendo minha campanha, muito bom o que o MST fez lá no Triângulo, né? A Universidade Federal lá de Uberlândia assimilou também minha campanha com alguns professores, Juiz de Fora, Itabira, minha terra, porque aí minha mãe me via na televisão, meus irmãos e tudo mais, e todos meus amigos, minha família toda conhecida lá em Itabira. Ah, nós vamos voltar no Toninho, vamos levar de onde que meu sogro morava. E assim a campanha foi se deslanchando. Mais os metalúrgicos todos da região do Aço ali, né, que pega o Vale do Aço todo, Ipatinga, tudo. Então, assim, foi uma campanha muito boa, mas era uma campanha que tinha esse corte, porque você tinha candidatos muito forte naquela época, né? E ainda o voto de protesto ele não chegava muito firme. Mas não foi porque o partido assim abraçou, queria campanha, não. Foi uma coisa muito mais assim, o partido falou, não, vamos colocar, porque os outros candidatos podem ter a condição. Não tinha diferença entre candidato branco e negro no partido. Você Assim. está ouvindo Não Neguinho tinha. Presidente, uma parceria com a Web Rádio Tudo Nosso. Você vai ouvir agora Toninho Feliciano dar dicas. Como que ele acha que a militância deve prosseguir nos dias atuais? Neguinho Presidente, vai à luta, Militância sabe o não pode quanto ser custa e carreirista. onde quer chegar. Você pode ficar um tempo, ser muito bom, não, mas agora vou fazer o trabalho dentro da universidade. Vou fazer dentro da empresa que eu trabalho, não sei. Ou então vai fazer concurso, ser servidora pública, mas vai se organizar. Virar militante profissional. Poxa, nós já vimos acontecer isso. Isso aconteceu lá na Revolução de 17, quando em Castela, aquele monte de dirigente que tinha feito a Revolução junto com Lênin, o que os caras viraram? Né? Eu falo muito, pessoal, vocês ficam falando que o Stalin é culpado, mas não, o culpado de ter tudo aquilo lá foi o Trotsky. Porque como ele era o grande intelectual, o cara que tinha dirigido o Exército Vermelho, ele deixou de dirigir o Comitê Central do partido e deixou que essa porcaria, o secretariado geral, que entrasse o Stalin. Stalin, o que fez? Eu sou secretário geral, o que eu faço? A entrega na mão do Stalin, ceifa até ele. Por quê? Você não pode ter essa visão, cara. Por mais que eu seja intelectual, eu tenho que estar na periferia. Eu tenho que estar dentro dos operários. Da hora que precisar de mim, o partido me chama, vem cá, escrevo o debate e tal, mas volto para a periferia para fazer construção. Você tem que ser um eterno construtor, senão você não tem jeito. A partir do momento que você começa a ter essa visão burocrática de ficar dentro das supraestruturas existentes do partido, ou seja, dos sindicatos, da federação, não é, você é engolido por ela. Você é engolido por ela. Depois você não sabe fazer mais discussão junto aos trabalhadores. Nesse período aí que você estava militando e tal, havia essas discussões sobre esses, digamos assim, teóricos de políticas negras, tipo Steven Biko, Mandela, Malcolm X. Nós sempre, todos, na verdade, quando a gente começa a trabalhar essas questões raciais dentro dos sindicatos e também dos partidos, uma das primeiras coisas que a gente fez foi discutir a retomada dos principais escritores negros e também heróis negros. Por isso que quando a gente faz a marcha dos 300 anos de Zumbi, nós colocamos 50 mil pessoas lá em Brasília. Mas é por causa de quê? Porque nós começamos a discutir quem que foi Zumbi do Palmares.
Não sua essência de ser só um zumbi, sim, porque zumbi também matou gente. Matou, pegou de outras tribos, escravizou. E a gente sempre teve uma discussão muito, cara. Outro dia eu estava até falando isso com o meu cunhado lá, que é holandês, que eu falei com ele, ó, você para com isso, porque na Holanda vocês foram o último a abolir a escravidão. E hoje a Holanda é o que é porque ganhou com a escravidão. A Europa é o que é porque ganhou. Foi construído com o suor de outros escravos. Né? Mas o próprio negro é escravizado. Mentira. O europeu, quando ele chega lá, porque o que acontecia? Você tinha as lutas tribais, você era capturado, você era assassinado. O europeu chega e coloca na cabeça dos negros que podia vender esses negros capturados. E quando os negros começam a gostar de espelho e quinquilharia, começam a ir nas outras tribos, fazer guerra para capturar e pôr lá. Até que o europeu fala assim, agora não vão dar mais nada, nós vamos entrar e pegar todo mundo. E nós começamos a discutir isso, porque nós falamos, não, nós temos que levantar quais são os verdadeiros heróis negros. Né? Ninguém sabe que o Brasil teve engenheiro negro, que é o André Rebouças. Né? Ninguém sabe que muito antes da Inglaterra saber de fundição, os negros já fundia ouro, fundia prata, os negros já construíam seus barcos. Então, fizeram de toda uma forma para destruir que, assim, negão só ficava lá no mato, fazia macumba e não fazia mais nada. E mentira. Né? Porque quando você chega aqui no Brasil e tem os malês, quem que eram os malês? Os malês falavam mais de uma língua, né? Conhecia toda uma história. Né? Quando se fala do Egito, pensa que o Egito é num outro lugar. Gente, Egito é África. Né? Para com isso. Que Cleópatra é Elizabeth Taylor. Nunca foi. Nunca foi. Mas o maldito cineastas europeu fez questão de mostrar isso. Mas nós nunca deixamos de discutir Bicos. Por que Bicos? Porque Bicos representava uma outra resistência que não era do Martin Luther King. Martin Luther King era 2 dedinhos, igual Lulinha, paz e amor. E a gente sabia, cara, enfrentar americano ali, não tinha jeito. Ficar só a negrada tombando do lado de cá. Tem um momento que você tem que fazer tombar do lado de lá. Né? E Malcolm X defendia isso. E dentro disso surgiu também a questão dos Panteras Negras, que era também a questão da sua autodefesa. Você já pensou que esse cara queimando cruz na sua frente, da sua casa lá, querendo te matar? Você vai fazer o quê? Você vai ficar só do outro lado. Paz e amor, vem cá, Jesus Cristo vai descer, vem cá. Não tinha jeito, cara. Era a tua vida e vida da sua família. Então você tinha que ir. E nós também tínhamos que ler todos os heróis negros, porque senão você não tinha uma interpretação do que significava a luta racial. Senão você ficava o tempo todo achando assim, a luta racial porque eu tenho que matar que é branco. E não era isso. Né? Porque dentro dos quilombos, por exemplo, você tinha brancos, que eram brancos perseguidos pela igreja, perseguido pela igreja porque eram judeus, né? Que não era ligado ao cristianismo. Então você também tinha brancos que fugiam de determinado lugar e ia para dentro dos quilombos. Então os quilombos não era essa coisa, quilombo era só negão, mentira. O quilombo tinha gente branca também. E como nós entendíamos também que tinha os brancos que tinha a concepção de luta de defender a questão racial. Né? E a gente tinha também que estudar muito, porque a gente tinha que acabar com o mito da democracia racial, entender o que significou ele. Então, quando nós começamos as nossas lutas raciais aqui no Brasil, a gente se baseia primeiro em toda a historiografia e na ancestralidade da população negra. Depois, a gente se baseia nos grandes escritores brasileiros e internacionais que tinham naquele momento. Principalmente espelhando dentro das questões do Steve Biko, né? do Steve Biko e, ao mesmo tempo, do Mandela e também do Martin Luther King. Nós nunca deixamos de fazer isso. Eu sou só Bicos. Não. Nós pegamos todos esses que eram figuras extremamente importantes para discutir isso. Como discutimos muito a questão da musicalidade, o que significou Aretha Franklin, né, para as mulheres negras nos Estados Unidos, apesar que ela vinha de toda uma linha da igreja, mas também a gente teve que entender que os negros nos Estados Unidos, ou eles entravam para as igrejas evangélicas, ou eles iam ser tudo consumidos. Então, é a sobrevivência dele. O tanto que os negros norte-americanos falam com nós aqui, poxa, vocês estão falando, mas aqui vocês têm algo que nós não conseguimos manter, que é a questão do nosso candomblé.
né? E nós conseguimos, aqui no Brasil, vocês conseguiram manter as religiões de matriz africana, coisa que nós lá nós não conseguimos, cara, de maneira nenhuma. Então, isto é extremamente saudável. Então, vocês têm muito mais do que nós. Né? E essa discussão nós fizemos com os nossos companheiros da Nigéria que tiveram aqui recentemente, os companheiros do Haiti que tiveram aqui e os companheiros de Benin. Né? Porque nós recebemos aqui um companheiro que ele é um príncipe nigeriano, ficou aqui, tá certo, vive no capitalismo norte-americano, ficou muito maravilhado com Belo Horizonte, porque ficou lá no Santa Inês, aí ficou maravilhado. Tudo é muito pertinho, tudo muito fácil, o dinheiro vale muito, o dinheiro deles aqui, né? Mas a mãe dele, que já está com quase 90 anos, ela montou toda uma historiografia dela, da família dela, de onde que eles vieram, como que eles viveram e tudo mais. E depois disso, ela voltou para a Nigéria para se transformar numa babalorixá e uma sacerdotisa do candomblé lá, né? Mas ela fala que foi muito resistente. Então, aqui no Brasil, a gente também não conseguiria fazer essa luta se a gente não discutisse os grandes intelectuais negros, tanto brasileiros como fora do Brasil. Abdias era Os uma africanos. referência? Abdias, muito, muito. Nossa, a questão da criação do teatro experimental negro, o quanto que isso representou para a gente. O Hélio Santos, quando ele fez o último livro dele, fazendo toda essa discussão racial, a questão dos negros dentro das universidades. Na época, o que representou a eleição dele? De quem? Representou Abdias, né? a eleição do Abdias? Olha, para nós, a eleição do Abdias significou muita continuidade de uma política para a questão racial. E saber que lá ia ter um deputado que ia pautar algumas leis importantes, porque o Estatuto da Igualdade Racial sai a partir de um debate com o Abdias. Tá certo que começou lá nele, ele colocou no Congresso e levou anos a Dilma veio fazer aquilo que depois também não vai porcaria nenhuma. E ter aquilo lá, ter lei no papel no Brasil, isso não é mesmo que nada. Parece que a gente vai ter que pôr fogo em tudo, reconstruir o Brasil para poder fazer. Porque a Constituição é rasgada, o Código Civil é rasgado. Então você não adianta você ler muito isso. Mas foi muito importante porque também o Abdias leva toda essa discussão do teatro, né, da cultura, né, e ele leva toda essa discussão da historiografia da população negra. Que o Brasil tinha pegado ela com aquele maldito Rui Barbosa e queimado tudo. E hoje eu falo mesmo, o pessoal fala como sempre falei, Rui Barbosa, que a porcaria civil não. Se ele estivesse aqui hoje, a gente ia chutar da bunda dele, porque ele queimou a nossa história, cara, ele destruiu a nossa história para que o Brasil, na época que terminou a escravidão no Brasil, não tivesse condições de saber o que realmente foi escrito pela população negra e o que escreveu. Então, o Rui Barbosa significa um atraso. Para nós, negros, é atraso. Ele atrasou toda a questão nossa. E outra, nós temos um atraso terrível, porque nós viemos a ter direito à educação nos últimos 130 e poucos anos, cara. Um país que tem 500 anos. Aí depois o cara vem te encher sua paciência e falar contigo. Porque eu não sou contra a cota, mas vocês são contra. Qual a dívida que vocês pagaram para nós? Tu que é branco, qual a dívida que você pagou para nós? Aonde você nos indenizou? Os japoneses foram indenizados. Os alemães foram indenizados. Recebia os italianos foram indenizados. Tem até novela até hoje. Até o Irã, recentemente, agora está indenizando o Iraque. O que é que nós negros recebemos? Um pé na bunda, nada. Nos Estados Unidos, pelo menos, pior que seja, o negro recebeu 5 hectares de terra e uma mula. Aqui não ganhamos nem a mula. Então você quer que a gente faça o que com esse país? Você acha que nós, negros, não temos que realmente nos unirmos em torno de uma pauta nossa, não uma pauta única, uma pauta flexível, sim, porque tem especificidades em algumas questões racial, mas que ela tem um objetivo de entender quem que é o nosso inimigo para derrotar esse inimigo. Está matando a juventude negra aí. E nisso, a importância, principalmente a importância de Mandela se manter vivo, foi para dizer para nós que nós tínhamos que resistir. Então, o Mandela na cadeia nos deu muita força aqui fora. Da mesma forma, a resistência que você tem até hoje com Malcolm X, né? Que você tem a questão que você tem muito hoje ligada à questão dos negros que chegam em algum lugar e continuam fazendo essas discussões. No Brasil, a Zezé Mota nunca deixou de fazer essa discussão. Né? Você tem a Camila Pitanga que não deixa de fazer. Boa noite.
bem. Lázaro, né? Continua fazendo. Beleza, estamos encerrando. Animam. Temos que ir. Então, a importância deles foi assim, fundamental. Depois que chega, né, no lugar, continuar faltando. E ela não termina aqui, né? Nós temos ainda que continuar fazendo a batalha para poder eleger cada dia mais candidatos negros. Não para eleger achando que a eleição vai resolver. É para você fazer um corte dentro disso aí e chamar os negros à transformação. E aí, o que eu falo, ou nós vamos para a periferia, ou nós não vamos construir política, não. Ficar na savassi, a gente não faz política, não. Tá certo que tem muita gente politizada lá e tudo, mas nós precisamos fazer política mais para a periferia, porque quando você vê o Wildes fazendo o que o Wildes está fazendo no Rio de Janeiro, quando você vê o Caveirão chegar aqui, chegar aqui nos morros, aqui, aí você fala, é uma política de dizimar. Sabe, de dizimar. Como não tem guerra, eles vão criar uma guerra fictícia para matar a negrada, porque aí é menos negros reivindicando. Né? Só que quanto mais tu mexe com a juventude é rebelde, né? Vocês são rebeldes. Quanto mais você mexe com a juventude gosta daquilo que é rebeldia. Igual o pessoal, eu falo com o pessoal, tava proibido maconha na época da ditadura, a gente ia lá fumar maconha. Proibido ler o livro aí que ficava proibido ler o livro, a gente pegava o livro, escondia e espalhava para todo mundo. Ninguém tem que te proibir nada, não, rapaz. O sistema queria te proibir. Vocês ouviram aí a entrevista de Toninho Feliciano, ex-candidato ao Senado Federal e ex-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Presidente. Muito obrigado. Nós vamos falar também sobre as mulheres negras na política, né? O protagonismo aí das mulheres negras na política brasileira. Vamos entrevistar mulheres que já têm mandato, né? Vamos atrás aí de vereadoras, deputadas. Vamos entrevistar aqui no Neguinho Presidente, saber um pouco sobre a história delas, as dificuldades. E vamos entrevistar também os parlamentares, homens, né? Homens negros que têm mandato, são poucos, infelizmente, queremos saber por quê, inclusive. Lembrando que também esse programa, esse podcast faz parte do espetáculo Neguinho Presidente, em que estamos pesquisando sobre homens e mulheres, negros e negras, na política brasileira. Semana que vem a gente está de volta, provavelmente com uma entrevista ao vivo com o Jorge Gabriel, esse jovem político, podemos dizer assim, daqui de Belo Horizonte. Jorge Gabriel na semana que vem, aqui no Neguinho Presidente. Vamos encerrar com um pouco mais de música. Começamos com Roger Def, vamos terminar com Roger Def, de Belo Horizonte. Roger Def lançou o seu novo álbum, seu álbum Etnografia Suburbana. Roger Def, que é também jornalista daqui de Belo Horizonte, um dos maiores atuantes artistas mineiros do hip hop. Ele estreou esse ano sua carreira solo. Roger Def, ele era do Julgamento, faz parte também do Julgamento, né? Quando o assunto é hip hop local, todo mundo conhece ali o Roger Def. Vamos tocar aqui mais uma faixa do seu álbum solo, Etnografia Suburbana. Vamos lá. Eu vi zumbi, nem florescer. Semana que vem a gente está de volta. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Me assaltam os pensamentos, altos confusos entre graves e agudos. Sei que nem tudo são flores, presenciei aos horrores, sobrevivi aos açoites, mas optei pelas pontes. Fiz da rua minha fonte de inspiração. A cada rima escrita suscita transpiração. Sigo em busca da minha própria superação. Tô no vício, mito, lidando com as armadilhas, os acidentes das trilhas e a minha estrada que grita. É a mente que cogita outros possíveis caminhos, digladiando com o mundo, meu berro parece mudo. Contra o mundo que é surdo, teatro do absurdo. A minha realidade dilacerar de verdade é a navalha na carne e o olho do furacão. O sentimento de perda, a mesma situação. Vi muito Mandela desaparecer, muito libertado nem aparecer. Eu vi zumbi nem florescer, na mão dos homens padecer. Vi muito Mandela desaparecer, muito libertado nem aparecer. Eu vi zumbi nem florescer, na mão
mão dos homens. Vi muito Mandela desaparecer, muito libertato nem aparecer. Eu vi zumbi nem florescer, na mão dos homens padecer. Um caminho cinzento, quem se faz dizendo, na oportunidade malandro de verdade. Opção ou não, chão, não vou olhar pro chão. Minha sentença, vida, lida é a fita. Cê nem acredita, é o que tem. Sem oportunidade não dá pra ver além da meritocracia, da hipocrisia, burguesia que não exclui. O olhar da minha gente que desaparece, do moleque que nem cresce, do jornal da TV que se esquece, que se esquece. Vi muito Mandela desaparecer, muito libertato nem aparecer. Eu vi zumbi nem florescer, na mão dos homens padecer. Vi muito Mandela desaparecer, muito libertato nem aparecer. Eu vi zumbi nem florescer, na mão dos homens. Me forjado o flagrante, preso por portar cloro e desinfetante. Fui humilhado, torturado, atirado de um telhado. Meu corpo pendurado, arrastado pelo chão, dilacerado, preso a um maldito camburão. Era só mais uma silva que saiu pra comprar pão. Fui mendigo, desabrigado, desgraçado, moribundo, jogado na vala durante a faxina pra Copa do Mundo. Sem teto, sem família, sem trabalho, sem estudo. Eu queria quase nada, me negaram quase tudo. Primeiro emprego conquistado, auxiliar de supermercado. Com mais 4 amigos, comemoro entusiasmado. Por engano perseguidos, sem motivo executados. Ninguém explica por que 111 tiros disparados. 111 mortos no Carandiru, nenhum policial. O maior massacre da história do sistema prisional. Eu nunca quis ser marginal, eu queria estudar pra ser alguém coisa e tal. A escola era um lugar onde eu tinha comida, pois justo lá fui encontrada por uma bala perdida. Ser professora um dia era meu projeto de vida. Enquanto o professor luta por salário e ideais, o Estado investe em bala de borracha e bomba de gás. Vi no último protesto que eu fui fotografar uma tela explodindo o meu globo ocular. Perdi meu ganha-pão, minha profissão, minha visão. Não vejo mais futuro em meio a tanta repressão. Um jovem sendo espancado por pedir educação. Tanto sonho estraçalhado, tanta esperança em vão. Terezinha de Jesus, do complexo do alemão, viu seu filho baleado bem em frente ao seu portão. Foi legítima defesa, disseram os policiais. Eu só tinha 10 anos, um celular e nada mais. Não quero nada demais, só peço um pouco de paz. Pede pra descer, pede pra sair. Padecer, padeci. Pede pra descer, pede pra sair. Padecer, padeci. Pá! Vi muito Mandela desaparecer, muito líder nato nem aparecer. Eu vi zumbi nem florescer, na mão dos homens padecer. Vi muito Mandela desaparecer, muito líder nato nem aparecer. Eu vi zumbi nem florescer, na mão dos homens padecer. Vi muito Mandela, muito líder nato. Eu vi zumbi na mão dos homens.